E o Jornal da Câmara destaca agora alguns momentos de perguntas e respostas que foram feitas durante o debate sobre o asfalto. Confira. Nós temos um recap que sendo feito em Araçatuba hoje a R$12 a R$14 o metro quadrado. Eu vejo uma pessoa falar que o asfalto em Rio Preto é barato, é R$16 o metro quadrado. Araçatuba está fazendo a 14. Então essas coisas tem que passar para a opinião pública. O que está sendo feito, que a Câmara está acompanhando, que aqui é muito mais barato que essa sugestão que está lá. Esse pessoal de Rio Preto vieram em 2007 aqui, Tadame, e você sabe disso, eles vieram conhecer a usina de Araçatuba. Eles vieram aqui conhecer. Então, a nossa usina, que é da fabricação da Almeida, que é um misturador, ela comporta Araçatuba e a região para fabricar asfalto frio à vontade, moção. Nós temos. O que nós temos, o que nós queremos, o que é? Recurso. Recurso, a Câmara criou alternativa. O que ela criou? Criou uma lei, que essa lei está em vigor, autorizando o prefeito a contratar perante o BNDES ou o Banco do Brasil, se o prefeito quiser, o financiamento do maquinário. Nós chegamos a comprar, mas por conta do endividamento do município, que era muito alto, o prefeito, na época, Jorge Malu Neto, ele não conseguiu aprovar o financiamento. As marcas chegaram em Araçatuba, tem matérias aqui, inclusive de jornais, se alguém quiser eu vou pegar. Chegaram as máquinas em Araçatuba, mas aí nós tivemos que devolver, porque a prefeitura não conseguiu o financiamento, não conseguiu aprovar o financiamento. Então, nada disso é novidade, a Câmara já trabalha nisso, tem lei em vigor, e isso que nós gostaríamos de explicar. A pergunta é, se nós temos 10 milhões em caixa, por que é que nós não usamos 6 milhões já para pedir este equipamento e usamos 4 milhões para a terceirização de mão de obra e a massa asfáltica nos meses de novembro e dezembro? Bom, primeiro eu acho que é bacana saber o seguinte, eu ia falar isso na introdução, o doutor Tadame, quando assumiu o SOSP, acho que não tinha nenhuma máquina funcionando lá, eu não sei, acho que hoje todas estão funcionando, né? E essa é uma preocupação que nós temos de colocar os nossos equipamentos para funcionar. A questão de novos equipamentos, da aquisição de novos equipamentos, nós pedimos um estudo e estamos fazendo, não vale a pena comprar com dinheiro do orçamento. Não vale a pena, porque nós podemos financiar pelo BNDES a um custo bem adequado e razoável, com um tempo grande para pagar, né? Mas, para isso, nós temos que compor um projeto. Né? Como em Rio Preto foi continuidade, havia uma conversa no governo Edinho, e ele elegeu o seu sucessor, o Valdomiro, de qualquer maneira, houve uma continuidade ali. Né? Não foi o nosso caso, onde nós não tivemos nem transição política. A transição de um governo para o outro nem aconteceu. Ou seja, nós tivemos que montar na bicicleta, ela já estava lá na descida rodando, nós tivemos que nos equilibrar. Então, nós só terminamos um trabalho muito impressionante, muito bem feito, da doutora Denise e do doutor Tadame, nós só terminamos o diagnóstico da cidade em agosto. E a gente não planeja sem um diagnóstico adequado. Então, não adianta a gente falar que vamos fazer isso ou aquilo, porque senão a gente erra na questão da drenagem, senão a gente erra em questões que vão prejudicar a vida da população. Nós optamos por fazer primeiro um diagnóstico, por sistematizar e organizar as demandas da cidade para a gente planejar a execução. Nós não temos... o nosso debate com o doutor Tadame é o seguinte, algumas máquinas e alguns equipamentos nós tendemos a comprar. Né? A nossa usina, nós queremos melhorá-la para a gente não ter que comprar outra e usar a que nós temos. Na verdade, a Araçatuba tem até um excesso de usina. Ela tem duas. Né? Uma não pode usar, que está há mais de 15 anos parada, que está subjúdice, lá, uma usina ULA da Prodear, né? Mas por falta de uma temos duas. Né? Então, essa questão de equipamento está no nosso debate, no nosso planejamento. Nós achamos que acaba sendo melhor e atendendo mais o anseio da população, se a gente usar esse recurso para recuperar a cidade, algumas áreas muito deterioradas da cidade, e que a gente se componha com o BNDES para comprar os equipamentos que a gente possa fazê-lo, se não me engano, o pessoal eu não sei se é no prazo de 20 ou de 30 anos, que aí o endividamento é pequeno,
e você ainda tem um recurso para fazer a recuperação, né? A preocupação nossa, enquanto gestor, é combinar essas ações, Arthur. A pergunta é a seguinte: primeiro, esta relação, para que a gente possa até responsabilizar as empresas, as pessoas ou quem de direito não executaram a contento, da forma conveniada ou contratada, os serviços, porque é muito dinheiro público, né, que está envolvido aqui nestes convênios. Portanto, a primeira pergunta é se já houve a possibilidade de uma vistoria, auditoria ou alguma coisa que nos permita verificar o que é que não foi cumprido desses convênios para possível responsabilização. E a segunda, mas dentro dessa mesma, né, uma subpergunta aqui, se os recursos advindos da condenação do ex-prefeito Maluli Neto, relativo ao caso Banco Interior, se esses recursos próprios, né, às quais, de forma muito elegante, a secretária se referiu, né, se esses recursos próprios advindos dessa condenação, se eles serão suficientes. Nós estamos sendo questionados pelo Ministério Público, recebemos o mesmo ofício que a senhora tem em mãos, estamos tentando dar essas respostas. O fato de alguns nomes de ruas aparecerem novamente, ele não é taxativo. Podemos estar tratando de trechos diferentes. Por outro lado, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande em fazer essa avaliação, porque a qualidade da pavimentação é realmente muito questionável, portanto, o questionamento. Fica para os técnicos a grande dificuldade de saber se não foi recapeado ou se foi recapeado e deteriorou-se com tamanha rapidez que não se pode mais considerar como recapeado. Essa avaliação, a gente tem se pautado mais, vamos dizer, nas medições, nos fatos que foram apresentados pela gestão anterior, do que num testemunho visual, porque o testemunho visual ele pode nos levar a enganos muito grandes, dada a deterioração extremamente rápida dessa pavimentação.